Bom dia, aleluia, a paz do Senhor Jesus, a cada um dos amados que nos assiste, que nos ouve nesta manhã e nos ouvirá após alguns dias ou à tarde ou mais tarde. Tem muitos que nesse momento ainda estão no seu sono e que possivelmente mais tarde vai ligar e vai assistir a este vídeo da lição de número 9 da nossa escola dominical. Oh glória! Eu quero fazer uma oração neste momento, orar com você, rogar ao Senhor que o Senhor nos abra a porta da palavra, que o Senhor nos conceda entendimento, nos capacita para que nós possamos transmitir a mensagem que o Senhor nos falar nesta manhã. Amém? Nós estamos aqui no Jardim Maneira, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, que está aos cuidados do nosso pastor setorial, o pastor Davi Fonseca, e sobre os cuidados gerais do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o nosso presidente das Assembleias de Deus do Brasil. Nós estamos já na lição de número 9 desse segundo trimestre, já estamos encerrando, o ano já estamos chegando no meio do ano, hoje é o último dia do mês 5 e já amanhã já é o mês 6, a metade do ano, iniciando-se. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Senhor meu Deus, eu venho a Ti nesta manhã, para vos agradecer, ó Senhor, por o Senhor meu Deus me agraciar com este momento maravilhoso, de poder mais uma vez, ó Senhor meu Deus, estar aqui diante do altar do Senhor, para mais uma transmissão, Senhor, da Tua palavra, para a transmissão, Senhor meu Deus, dos ensinamentos da palavra do Senhor. Eu peço a Ti, ó Santo e Eterno Deus, que o Senhor nos conceda falar apenas, ó Senhor meu Deus, o que o Senhor nos ordena. Falar apenas, ó Senhor meu Deus, o que o Senhor nos manda falar. Senhor, nos agracia, Senhor, colocando, Senhor, meu Deus, a Tua palavra em nossos lábios. Senhor, meu Deus, e a cada um desses que nos ouve, que nos assiste, que o Senhor também ali, Senhor, meu Deus, coloque essa palavra para que adentre ao coração deles, ó Senhor, e que eles, ó Senhor, meu Deus, venha, Pai amado, Pai eterno, usufruir da maravilha do Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmão, hoje nós temos 3 hinos sugeridos pela nossa lição, que é o hino 53, o 467 e o hino 614. Os 3 hinos eu já ouvi louvar, mas o que mais se louva é o 467. E como eu já tive fazendo um ensaio aqui com o 614, mas eu não tenho muita certeza se é este, se a letra é essa mesmo, se o ritmo é esse mesmo,
Então eu vou entrar no 467, que é mais conhecido de todos, né? E é um hino que mais louvado, é muito louvado, principalmente nas vigílias. Louva-se bastante esse hino, porque é um hino que, de certa forma, ele aviva, né? Amém? Vamos louvar o hino 467. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, oh glória, solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome santo do Senhor. Hoje
Nós estamos com a nossa revista, as Lições Bíblicas, que é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós estamos na lição de número 9. O tópico 1 vai nos falar sobre o mistério oculto no Novo Testamento. Eu quero ler o texto áureo que encontra-se na carta que Paulo escreveu a Efésios, no capítulo 3, no verso 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Louvado seja Deus. A verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nós vamos ler a leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 3, do verso de 1 a 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por vós e os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, e como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis receber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. O mistério oculto no Novo Testamento. A introdução aqui, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam, por meio de Cristo, a revelação do mistério oculto. Nessa lição, estudaremos o conceito bíblico
para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Primeiro tópico, o conceito bíblico de mistério. O conceito bíblico de mistério. No sentido literal, mistério significa algo secreto ou um segredo que se encontra oculto e que não está ao acesso de todos, né? Esse é o sentido literal de secreto. Está escondido, ou apenas algum ou alguém tem esse conhecer, esse saber, né? A igreja, em seus primórdios, travou batalhas com os gnósticos, os quais ensinavam que o mistério ou o conhecimento oculto estava disponível somente para um seleto grupo de pessoas, as quais seriam salvas em virtude desse segredo, mistério ou conhecimento. No início, quem já assistiu muitas vezes, né, a Terra Prometida, assistiu a saída do povo do Egito, assistiu a vida de Abraão, tem assistido muitos filmes bíblicos, tem visto que havia uma separação, havia uma divisão, e eles não se deixavam misturar. Eles não se deixavam misturar. Embora quando Deus, na travessia no deserto, quando Deus falou com Moisés, Deus falou com Moisés da seguinte forma: se quiseres aceitar os termos no qual eu escrevi, eles deverão ser aceitos também, né? Só que mesmo assim o judeu ele relutava com isso e não aceitava muito esse fato de que as pessoas poderiam fazer parte até desse grupo, do grupo deles. Mas na visão cristã, o mistério, ou seja, segredo, o conhecimento espiritual, foi revelado aos apóstolos e profetas. Sim, foi revelado aos apóstolos e profetas, tendo em vista abençoar todos e não a uma elite intelectualizada. Nós vemos aqui no tópico 1 que ele já começa falando sobre isso. Inclusive um pouco abaixo nós temos uma referência de 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 4, diz que em Cristo era para que todos se salvem, para que todos se salvassem. O Cristo veio para que houvesse salvação em todos, não é? No tópico 2,
nós vamos ver o desconhecimento do mistério. Nós apenas no primeiro tópico nós vemos o conceito bíblico de mistério. No tópico 2 nós vamos ver o desconhecimento do mistério. E no 3 nós vamos ver o mistério e os profetas da antiga aliança. Vamos ver aqui. São 3 tópicos. Do grego, mistério, a palavra mistério significa segredo ou a doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Colossenses 2,18. Pelo contrário, no cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, que foi a referência que eu coloquei aqui, que está na revista em 1 Timóteo 2,4. Eu ia até ler, mas eu não vou ler para não estender, senão daqui a pouco nós vamos estender essa aula, esse vídeo se estende muito. Nós vamos fazer alguns comentários, né? Eu quero passar aqui ao ponto 2. Né? O desconhecimento do mistério. Aqui o ponto 2, ele fala assim, para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como que parece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Não é isso? Nós vemos aqui que o relato bíblico nos mostra que as revelações, mistérios, segredos, foram repassados ao homem de forma parcial. No devido tempo que Deus estabeleceu. Em Abraão, deu-se a revelação de que o Senhor formaria uma nação. Olha só, irmãos, Deus chamou Abraão e falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E mais para frente Deus fala assim, olha, em ti eu formarei uma grande nação. Até ao ponto que Deus mandou Abraão sair para fora, numa noite, e contar as estrelas do céu. Você pode contar as estrelas do céu, Abraão? Ele falou, são muitas. Não tenho como contar. Não dá para contar. Ele falou, pois é. Assim eu farei a sua nação, as suas descendências. Assim eu farei a sua descendência, descendentes de você. E é tanto que o próprio Senhor Jesus, ele muitas vezes, ele chegava e falava assim, aí está uma filha de Abraão, aí está um filho de Abraão, e era gentil, pessoas gentílicas, mas pela fé, pela dedicação, pela entrega, ele também foi conhecido, porque a mesma fé, quem adotar a mesma fé
passa a ser filho. Amém? Então, nós vemos aqui, quando Deus falou para Abraão: em ti eu farei uma grande nação. E as famílias da terra seriam abençoadas a partir desta nação. A partir da nação, a partir dessa nação de Israel, que foi a nação eleita, né? Em Moisés deu-se a revelação da lei através dos profetas, deu-se a revelação da vinda de Cristo e como ele alcançaria todos os povos da terra. Na nova aliança, muitos outros mistérios relacionados aos gentios seriam comunicados aos apóstolos e profetas no devido tempo. Amém, meus amados? Nós vemos até que o autor da carta aos Efésios é uma referência a esse anúncio que o apóstolo Paulo, ele foi chamado por próprio Jesus, bem depois que Jesus já havia partido, que havia subido ao céu, ascendido aos céus. Então o próprio Jesus se manifestou a Saulo ou Paulo, né? Então, e o próprio Jesus chamou a Saulo e deu ordens a Saulo. O próprio Jesus fez o chamado a Saulo e deu ordens a Saulo. E falou: olha, você vai levar a minha palavra, você vai ser a minha referência, você vai levar a palavra aos gentios, porque eu tenho aqueles que vão levar a palavra ao povo judeu, vai trazer de ensinamento ao povo judeu, e eu tenho você que vai me levar a palavra ao povo gentil. Amém? Nós vamos ao mistério e os profetas da antiga aliança. Eu glorifico a Deus, porque Deus é eternamente sábio. Deus, quando Satanás pensou que estaria destruindo a criação de Deus, ele tinha já o projeto já formado desde muito antes da formação. Aí muitos falam assim: mas se Deus já sabia que a serpente ia induzir a Eva e Adão, se Deus já sabia que eles iriam corromper-se, por que então que Deus deixou? Por que então Deus já não destruiu Satanás? Por que então Deus já não proibiu a serpente de entrar no Éden? Por que Deus não fez? Irmãos, nós não temos que querer discutir os projetos de Deus. Nós não temos que querer ensinar a Deus ou conjecturar que Deus negligenciou, ou que Deus foi enganado, que Deus foi enrolado, que a serpente enganou a Deus, ou que a serpente traiu Deus. Nós não temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que, o seguinte: Deus, ele tem um projeto, ele tem o seu projeto, e o seu projeto, ele vai concluir o seu projeto. Ele já tem tudo traçado. Ou será que os irmãos também, nós, a humanidade, não ainda atentou para todas essas coisas que Deus deixou exemplos
para exemplos que fossem favoráveis, exemplos que fossem bons para que nós seguíssemos. E aqueles exemplos que traziam destruição, traziam dor, que era para nós deixarmos de lado e nem nunca nos atentarmos a ele. Deus deixou os dois exemplos. Deus deixou o bom e o mal. O mal nos causa dor, o mal nos causa desespero, o mal nos causa tristeza, o mal nos causa angústia, e nos deixou o bem nos traz felicidade, o bem nos traz paz, o bem nos traz alegria, o bem nos traz prosperidade, o bem nos dá tudo de bom. Por que nós não nos atentamos a isso? É que nós não observamos que Deus deixou essas duas situações, é que é para nós escolhermos bem o que nós queremos. Mas parece que o ser humano, ele é masoquista. O ser humano tem um espírito de masoquismo, que gosta de sofrer. Infelizmente. Agora ele fica discutindo com Deus. Fica discutindo o Senhor, por que o Senhor não destruiu Satanás? Porque o Senhor vai deixar Satanás muito tempo perturbando a terra, perturbando o ser humano, perturbando seus filhos. Nós não temos que querer ensinar a Deus, nós temos que apenas obedecer a Ele, e Ele tudo fará para nós. Os escritos do Antigo Testamento não apenas conheciam, os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram a menção delas. Nós vamos ver referências aqui em Jonas, em Gênesis, Isaías, nós vamos ver referências em Malaquias, que já falava da referência de Cristo já vindo. Só que era uma referência que eles falavam, mas eles não falavam que o filho queria trazer o filho em certo, como era explicitamente, claramente, né? O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Eles sabiam que Deus iria traçar, que Deus iria dar uma situação, trazer uma situação para poder salvar a humanidade. Só que eles não sabiam como isso aconteceria. E como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Uma coisa é saber que Deus irá realizar determinada ação. Outra coisa é saber de que forma Ele fará. Nesse sentido, Deus surpreende até mesmo os anjos. Deus surpreende até mesmo os anjos. Porque Deus, Ele não revela o que Ele vai fazer assim. Para ele revelar muitas coisas para você, você tem que demonstrar que você realmente está interessado, que você realmente está interessado e que você realmente deseja, né? Deseja ser um com Ele. Amém? Como Deus alcançaria os gentios e seriam todos eles convertidos ao judaísmo? Como isso irá acontecer? Só tem uma forma. Só que essa forma não foi revelada aos profetas. Os profetas sabiam que Deus iria vir de uma maneira e que Deus iria libertar o seu povo. Entendeu? Que Deus iria fazer algo extraordinário e que Deus queria salvar as nações. Mas presta bem atenção, muitas vezes Israel
ele criava empecilho para as nações se juntarem. Eles criavam empecilhos para aqueles que queriam adorar o mesmo Deus. Não é isso? A salvação não ficaria restrita somente aos judeus. Em Cristo Jesus, tanto judeus como gentios formariam um único povo, com essas mesmas promessas, e todos receberiam o Espírito Santo. Todos receberiam a promessa que Deus deu. Essa é a promessa. Isaías fala muito claro dessa promessa, dessa promessa de Deus, né? Porque os meus pensamentos, nós falamos lá em Jeremias, Deus falando com Jeremias, olha, Jeremias, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Jeremias, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, ó Jeremias, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não importa, Jeremias, o que eu vou fazer, não importa como eu vou fazer, o que importa é que eu vou fazer. Eu vou fazer. Como? Eu sei como. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ao tópico de número 2. O tópico de número 2 é o mistério revelado no Novo Testamento. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Aos apóstolos e aos profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Isso aqui fala dos profetas do Novo Testamento. Esses profetas aqui não é do Antigo, é do Novo Testamento. Amém? Tal qual Deus falou no passado, por intermédio dos seus profetas, ele o faria também na nova aliança. Paulo dá ênfase que o mistério de Deus, a Igreja de Cristo, na qual não há distinção entre judeus e gentios, foi revelado aos apóstolos e profetas através do Espírito Santo. E este mistério, até então aguardado por Deus, jamais poderia ser compreendido ou desvendado pela mente humana. O apóstolo Paulo recebeu inúmeras revelações de Deus, para que ele não se exaltasse. O Senhor permitiu que um espinho na carne o mantivesse humilde aos pés de Cristo. Muitas vezes você tem um espinho que você às vezes fica reclamando e fica falando com Deus todos os dias. Senhor, por que, Senhor, essa enfermidade? Senhor, por que, Senhor? Por que esse irmão me persegue? Por que essa irmã me persegue? Por que, Senhor, que às vezes a gente fala nada do que a gente fala, essa pessoa ela concorda? Por que, Senhor, que tudo que eu vou fazer, essa pessoa é contra? Ô Senhor, por que, Senhor, que essa enfermidade, ela não me deixa? Por que todos são curados e eu não sou? Por que, Senhor, aí, meu irmão, você não entendeu ainda que Deus está te moldando e que Deus deixou um espinho na sua carne,
que é para que você nunca esqueça que você é dependente dele, você tem dependência de Deus e total dependência do Senhor. Será que você não entendeu ainda? O apóstolo Paulo orou intensamente. O apóstolo Paulo, ele rogava a Deus: Senhor, o Senhor me chamou. Senhor, o Senhor, através da minha vida, o Senhor faz maravilhas. Por que que eu curo os outros e eu não consigo curar a mim? Isso eu estou conjecturando, tá, irmão? Por que, Senhor, que eu oro e os outros acontece tudo, Senhor, e comigo não acontece? Eu tenho esse espinho. O Satanás, Senhor, fica me esbofeteando direto e eu não consigo me libertar desse. Senhor, me liberta, Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Você está querendo que eu faça isso, mas para você não é muito mais importante a minha graça? E o apóstolo Paulo entendeu, irmão. Entendeu? O mais importante era ele saber o que estava fazendo, por que estava fazendo, para que estava fazendo. Satanás, ele estava esbofeteando Paulo, mas sem sucesso. Ele não ia ter sucesso, como não teve sucesso. Porque o apóstolo Paulo chegou a um certo momento que ele falou assim: olha, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Tanto faz. Cristo significa sofrer. Então, o viver é sofrer. Sofrer é em Cristo Jesus. Sofrer é em Jesus. Cristo significa sofredor. Não é? Então, ele ia sofrer, mas sofrer em Jesus Cristo. Com a certeza da salvação, com a certeza de que a morte dele seria o descanso eterno. Seria uma vida eterna com Jesus. Amém? Esse é o nosso tópico 1. Aqui revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo teve essa revelação. Revelações excepcionais. O ponto 2 é o mistério oculto revelado, né? O mistério oculto revelado. Oculto está escondido, mas se ele está escondido e a revelação, se ele é revelado, é porque ele tirou o que estava no escondido e trouxe para você conhecer. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Porém, por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Jesus Cristo. A Bíblia, irmão,
Ela é semelhante a um quebra-cabeça. Cada revelação, cada mistério, cada texto, cada profecia é uma pequena peça que só Deus sabe onde se encaixa. Só Deus sabe, irmãos. Nós tiramos conclusões, nós olhamos versículos isolados, nós fazemos, mas olha, quantas vezes Deus nos repreende porque nós estamos olhando um versículo isolado e nós estamos buscando a Deus naquele versículo isolado e questionando a Deus o porquê que Deus não resolve se está escrito na sua palavra. Quantas vezes Deus nos tem exaltado? Mas olha lá, você lembra quando Josué mandou o povo para Ai? Lembra? A Bíblia está escrito que Josué estava tão empolgado com a vitória de Jericó, com a vitória que foi dada ali em Jericó, que Deus exaltou, que Deus derrubou Jericó com as suas próprias, com o seu próprio poder. Agora ele estava muito confiante e decidiu ir para Ai, partir para Ai. Manda alguns espias. Os espias olham Ai e eles subestimam. Eles subestimam Ai. Realmente, em comparação a Jericó, Ai era minúscula. Mas ele não perguntou para Deus se era a hora de ir. Ele não perguntou para Deus, ele estava emocionado porque Deus havia feito a maravilha que fez em Jericó. Ele nunca tinha visto semelhante coisa. Ele viu a abertura do Mar Vermelho, que foi maravilha. Ele viu a abertura do Rio Jordão, que foi maravilha. Ele viu o maná do céu caindo. Ele viu Deus falando com Moisés no Monte Sinai. Ele viu Deus entregando para Moisés as suas palavras. Ele viu Deus manifestar a glória dele muitas vezes, mas não dessa maneira que ele executou em Jericó. Sempre Deus fazia de uma maneira diferente, e Deus sempre tem as suas ações em maneiras diferentes para fazer com você. Louvado seja Deus. Lembra? E ele mandou os 3.000 homens, e acabou que saíram envergonhados de lá e derrotados. Aí é que hora que Josué vai falar com Deus, vai discutir com Deus. Discutir é conjecturando, tá, irmãos? Que Josué não foi discutir com Deus. Josué foi procurar com Deus saber por quê. E ele estava revoltado com Deus. Ele estava revoltado com Deus. Ele chegou até a falaram até que Deus havia tirado ele para atravessar o Jordão para morrer ali. E Deus, ele fala a Josué: onde há o pecado eu não opero, Josué. Onde há pecado eu não vou operar. A minha mão está indo, Josué, enquanto não houver pecado. Mas quando houver pecado, Josué, eu retiro minha mão de lá. Tem pecado em Israel. Tem pecado no meio do povo. Você entendeu, irmão, o que é que o pecado faz? Você entendeu o que é que a desobediência faz? Você entendeu o que é que a murmuração faz? Você entendeu o que é que esses burburinhos faz no meio do povo? Causa pecado. E a bênção de Deus não vai no meio. Aleluia. A igreja pesa a responsabilidade, irmãos,
de comunicar aos povos, nações, tribos e línguas que todos os conflitos étnicos, sociais e culturais foram derrubados pelo sangue de Jesus, pois ele estabeleceu a paz entre Deus e os homens. Jesus estabeleceu, quando o véu rasga-se de alto a baixo, o véu que separava o santo do santíssimo lugar, o véu que separava, que dava a impossibilidade de eu chegar ao lugar santo. Agora eu tenho essa liberdade de chegar ao lugar santo. Porém, Deus continua ainda falando: tira a sandália dos teus pés para entrar no lugar santo, porque o lugar é santo. Amém? Tira a sandália dos teus pés, tira o pecado de dentro de você, tira a cobiça, tira a inveja, tira o palavreado que não agrada a Deus, tira o seu eu, nariz empinado, de que eu sou melhor, de que eu prego melhor, do que eu faço melhor. Tira tudo isso para entrar no santíssimo lugar, no Santo dos Santos. Amém? Louvado seja Deus. O ponto 3, a magnitude do mistério. A magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva ou da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. É por essa razão, irmãos, que eu dou muita ênfase à palavra de Deus. Eu dou muita ênfase à palavra. Para mim, o culto em si, aí você vai dizer que eu sou radical. Aí você não vai concordar com o que eu vou falar aqui agora, tá? Para mim, deveria de ter 3 louvores, a igreja entoava hinos. Nós temos muitos grupos na igreja. E cada grupo vai louvar. Depois de cada grupo louvar, ainda vai se dar a oportunidade para alguns irmãos. Porque o irmão quer uma oportunidade, a irmã quer uma oportunidade, a irmã chega aqui e vai louvar, a outro irmão vem aqui e vem louvar, outro irmão vai aqui e vai louvar. No fim nós passamos o culto, terminamos o culto em cantorias. Às vezes passa a ser cantorias. E nós temos o quê? 10, 15 minutos para a palavra. Nós temos 10, 15 minutos para a mensagem. Se eu não der oportunidade para o irmão não vem mais para a igreja. Se não der oportunidade para a irmã não vem mais para a igreja. Tem que dar oportunidade, não tem que dar oportunidade, tem que isso, tem aquilo. Às vezes o novo convertido está chegando, já tem que dar oportunidade para ele, porque ele também tem que, muitas vezes, irmãos, a gente sobrecarrega o novo convertido e o novo convertido não aguenta a pancada que vem, que o inimigo coloca nas costas dele. Ele não vai aguentar enquanto não tiver estrutura. É por isso, a minha ênfase é a palavra, dar o ensinamento da palavra. Eu acho que os cultos não poderiam ter menos de 1 hora de palavra. Mas se vai 40 minutos, tudo bem. Aí você vem e fala assim, o que Deus tem que falar, Deus fala em 5 minutos. É?
O que Deus tem que falar, fala em 5 minutos. E por que que a Bíblia é desse tamanho? E por que que a Bíblia tem 64 livros, 66 livros? Por quê? Em 5 minutos você consegue destrinçar essa Bíblia? O que Deus tem que falar, Deus fala em 5 minutos. Então por que que Deus demorou, Deus deixou Moisés lá no monte 40 dias e 40 noites? Se ele precisava falar em 5 minutos, 5 minutos ele falaria, não tinha problema. Mas por quê? Que foi 40 dias e 40 noites que Moisés ficou no monte? Não, irmãos, Deus ele quer falar com a igreja, Deus ele tem muitas coisas para falar para a igreja, então a palavra do Senhor tem que ser relatada para a igreja. Eu tenho esse pensamento desde o início da minha conversão, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a entender a Bíblia, eu já comecei a entender que o povo precisa de mais conhecimento. Amém? Louvado seja Deus. Pedro, olha, irmãos, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu fico assim meio... Quando eu começo a falar, eu não quero parar de falar. O mistério da Igreja de Cristo revelada por Deus aos apóstolos e profetas foi tão inimaginável que os primeiros cristãos inicialmente não compreenderam o seu alcance. Pedro quase foi excluído da comunidade cristã, ou da comunidade judaica cristã, por ter batizado nas águas um grupo de gentios. Lembra de Cornélio? E que por isso só soava como uma afronta aos demais judeus cristãos. Após detalhada explicação dos fatos, eles puderam compreender o que Deus havia arquitetado desde a fundação, desde que o mundo foi criado. Todos adoraram fortemente a Deus. Irmãos, quero falar uma coisa para os irmãos. Pedro estava naquele terraço e ele estava orando a Deus. Desceu um lençol amarrado por 4 pontas. E dentro desse lençol tinha todo tipo de animais, répteis, mamíferos, tinha todo tipo de animais ali. E Deus falou para Pedro: mata e come. Pedro, não, Senhor, nunca eu coloquei algo impuro nos meus lábios, na minha boca, Senhor. Nunca comi algo imundo. E a resposta de Deus foi essa: olha, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Deus deu a deixa para Pedro ali. Pedro, os gentios também é escolhido por mim. Pedro, não é só o judeu, mas é o gentio também, Pedro. Eu não escolho aqui, não estou escolhendo cor, raça, não estou escolhendo, não, Pedro. Eu quero todos, Pedro. Todos têm que ouvir a minha palavra. Aquele que vai se perder, ele vai se perder consciente. Aquele que vai se perder, ele vai se perder consciente. Ele não vai se perder inconsciente, Pedro. É isso que eu quero que você leve a minha palavra, para que eles saibam que o caminho que ele tomar, Pedro, ele vai tomar consciente. Mas que o caminho que eu tenho é o caminho da paz, é o caminho da vida eterna. Aleluia. Xaramanai. Aleluia, Jesus.
o ponto 3, o tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Esse é o nosso terceiro tópico. O mistério pré-estabelecido por Deus. Oh, maravilha de Deus, irmãos! Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Você lembra ali quando Deus falou para Eva, com dores de parto dará à luz, e falou para Adão, do suor do teu rosto viverás, mas ele deu uma sentença para a serpente: do pó da terra tu comerás o pó da terra. Então, quer dizer, tu vai viver rastejando, tu rastejarás por toda a sua vida, comendo pó. E outra coisa, quero dizer para você, ó, da semente dessa que você induziu, da mulher, da semente da mulher, vai nascer um, que ele vai pisar na tua cabeça e vai esmagar a tua cabeça. Ele já falou lá no começo, né? Deus falou, só que ele não falou como. Ele não disse como, mas ele falou que ia fazer. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado, anunciado, é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. É mistério, irmãos. Você tem como imaginar as riquezas de Cristo? Você tem como imaginar o que Deus, o projeto de Deus? Não. A expressão se refere às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Se Deus não revela, como que nós vamos imaginar? Como você imagina que é o céu? Como que você imagina que são os anjos no céu? Nós temos uma fantasia da nossa mente. Nós fantasiamos. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que um homem no espírito ou fora, ou no corpo, fora do corpo, não sabe, que ele subiu até o terceiro céu. E lá ele viu coisas, olha, inefáveis, coisas inexplicáveis, coisas que não tinha como na terra ter uma explicação. Sua mente consegue imaginar? Não. Então, vamos lá. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo, tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano. O conteúdo desse plano é a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Aleluia! O encontro entre Pedro e Cornélio foi a queda de uma hostilidade de judeus para com os gentios. Foi a queda, ali foi. Por quê? O Senhor foi o mentor desse encontro. Nós vimos que eu estava contando agora há pouco, que ele estava no seu terraço, e orando, e quando o lençol desceu.
E ele mata e come. Deus falou assim, não façam impuro aquilo que eu purifiquei. Né? O Senhor foi o mentor desse encontro. Pedro se deparou com uma forte hostilidade por parte da comunidade judaica cristã, pois eles não conseguiam compreender os propósitos e desígnios de Deus. Há momentos, irmãos, que Deus comunicará verdades em nosso coração, que muitos poderão se opor, se levantar e até nos perseguir. Infelizmente, em nome do politicamente correto, muitos se omitem em face da mentira, do erro e da ganância de muitas lideranças. Ai, Deus. Quando Josué foi para Jericó, falou assim, vamos dar 7 voltas. Deus mandou dar 7 voltas em torno de Jericó, 7 dias. Quantas pessoas, irmãos, acham que você acha que acertou essa palavra de Josué? Quantas pessoas você acha que concordaram com o que Josué falou? Quantas? Quantas pessoas achavam que o rio Jordão ia abrir, que as águas iriam parar, o Jordão ia abrir e Josué iria passar em seco? Quantos irmãos não ficaram ali, falando no ouvido um do outro, criando burburinhos um com os outros ali, dizendo assim, olha, não vai dar certo. Quem Josué pensa? Quem Josué está pensando que é? Será que Josué está pensando que ele é maior que Moisés? Será que Josué pensa que ele é igual a Moisés? Será que Moisés só existe um? Realmente só existe um. Mas Deus, ele concede a sua graça, o seu poder a quem ele quer. Se Deus falar, é assim, vai ser assim. Acabou. Há momentos que Deus comunicará verdades em nosso coração, que muitos poderão se opor, se levantar e até os perseguir, até persegue a gente, irmãos. Infelizmente, em nome do politicamente correto, muitos se omitem em face da mentira, do erro, da ganância de muitas lideranças. Muita gente só está pensando nisso aqui, na finança, pensando no dinheiro, pensando no poder. Tem muitos, irmãos, que falam assim, se fosse eu que estivesse no lugar dele, eu faria assim, assim, assim e assado. Aí você coloca ele no lugar, ele não faz nada, e com pouco tempo está entregando, com pouco tempo está abandonando o cargo, está abandonando a situação. Porque está pensando que tem uma posição onde Deus coloca, está pensando que é só chegar aqui, fazer, eu vou fazer e acabou. Não, não é não. Você vai ter muitos contras, vai ter muitos prós. Você vai ter pessoas fiéis que estão ao seu lado dizendo para você, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Mas você vai ter também muitas pessoas que vai estar também por trás de você, do seu lado te abraçando, mas por trás de você está, falando um monte de coisa atrás de você e torcendo para que não dê certo. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Pastor, isso era para aqueles dias. Não é para aqueles dias, não. Isso é até a vinda de Cristo, isso é até a vinda de Jesus, isso é até o arrebatamento da igreja, vai acontecer isso. E quero dizer outra, após o arrebatamento da igreja na terra, vai continuar acontecendo essas coisas, porque vai ficar crente aqui na terra, que por causa dos burburinhos não vai subir,
vai ficar crentes aqui na terra por causa dos contras daquela ordenança de Deus, não vai subir. Vai ficar crente aqui na terra por causa de inventar mensagens, não vai subir. E eles vão ficar também fazendo burburinhos. Glória a Deus, viu? Ai, ai. Paulo define um conceito de riqueza espiritual que vai muito além da compreensão humana. Para ele, o que Deus estabeleceu para o homem através do seu Filho é algo jamais pensado e imaginado por qualquer mente, seja esta humana ou angelical. Uma vez mais, o diabo e seus anjos foram surpreendidos pelo amor de Deus para com o homem caído. Por essa ele não esperava, por essa ele não contava. Entendeu? Se o diabo conclui que Adão e Eva seriam consumidos, vivos pela justiça divina, se enganou. Não é? Quando a Eva comeu do fruto, ele ficou ali, ó, aplaudindo. Falou, agora o poderoso vai vir e vai, ó, consumir os dois. Extermina os dois e acabou. Enganou-se, porque o projeto de Deus tem, ó, guardado na mente dele, tá? Está oculto na sua mente. E ele não imaginou que Deus colocaria o seu próprio filho para morrer em prol da humanidade. Olha que Satanás tentou derrubar ele também. Tentou derrubar Jesus. E muito. Não é? Louvado seja Deus. Dois, já encerrar, porque já estamos na hora. O eterno propósito em Cristo, né? O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Deus é o regente, irmão. Deus é quem rege o universo. Nada lhe foge ao controle. Você está pensando que essa pandemia, esses vírus, está aí porque Deus descuidou? Não. Ele detém o conhecimento prévio sobre tudo e todos. Aí você está dizendo assim, então por que Deus deixa tudo isso acontecer? Então por que Deus deixa tudo isso acontecer? Deus deixa pessoas inocentes morrer, Deus deixa pessoas inocentes passar por privações, dificuldades. Por que Deus faz isso? Você fica questionando com Deus. Não. Lá no passado, Deus falou assim, olha, Deuteronômio 28, vocês vão me ver repetir isso muitas vezes. Até o versículo 14, falando das promessas. Se tu obedeceres a minha palavra, conforme tudo que está escrito, se obedeceres, o que é que você obedece?
O que é que você não obedece, nós não obedecemos e queremos questionar a Deus? Nós não obedecemos e queremos questionar a Deus? É justamente isso, irmãos. É justamente isso. Tudo está acontecendo, foi a nossa desobediência, foi a desobediência da humanidade. Não é? Aleluia. Todas as coisas cooperam, direta ou indiretamente, para que os seus propósitos, para que os propósitos de Deus, para que os propósitos do Eterno se cumpram tal qual Ele estabeleceu. Oh, meu irmão, Deus, Ele já deu uma ordem. E ela vai se cumprir como Ele projetou. Quando Jesus bradou na cruz do Calvário, está tudo consumado. Naquele exato momento, o diabo e o inferno já sabiam que foram derrotados pelo Deus Todo-Poderoso. Mas ele sabe que foi derrotado. Ele sabe. Mas ele persiste. Quando você dá uma brecha de burburinho, quando você dá uma brecha de uma mentira, quando você dá uma brecha de uma calúnia, quando você dá uma brecha da inveja, quando você dá uma brecha do eu posso, do nariz empinado, ele vai ali, minar você. Quando você dá uma brecha da prostituição, quando você dá uma brecha ali, do adultério, quando você dá uma brecha dos enganos, Deus vai olha, Deus ele sabe de tudo isso aí, mas ele permite que o diabo trabalhe, ele permite, e o diabo vai trabalhar em cima de você, em cima disso aí. Aí você fala assim, nossa, por que que minha vida é desse jeito? Por que que eu estou há tanto tempo nos caminhos do Senhor? Eu faço tudo certinho, eu faço vigília, eu vou para as vigílias, eu não deixo, eu não falho nos cultos, nem nada, eu não perco ceia, eu não perco oração, mas por que que a minha vida é desse jeito? Sua vida é desse jeito, irmão, porque você tem alguma coisa que Deus quer consertar. Ou você está sendo lapidado ou lapidada. Quantas e quantas vezes eu me pergunto para Deus por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus fala assim para mim, não pergunte por quê, pergunte para quê. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Você tem consciência que você não está em pecado, não está cometendo nenhum erro? Se você tem consciência que não está cometendo erro, agora pergunte para Deus, para que tudo isso? Ou você quer questionar Ele? Eu não questiono. Porque Deus ele nos lapida. O ouro, enquanto tiver resíduo de terra no meio do ouro, ele fica tomando fogo, leva fogo. Tá? E muitas vezes nós pedimos, Senhor, desce poder, desce fogo, desce poder. O fogo vai dar poder, não é isso? E se você desce muito fogo sem poder, você não aguenta, quebra. Aleluia, glória a Deus. Então adquira poder para que o fogo desça, adquira poder para que o fogo descer, e aí sim você ser fortalecido. O aço, ele é fortalecido no fogo, mas se der muito fogo no aço, ele quebra. Ele tem a temperatura certa, tem a temperatura certa do fogo e da água. Aleluia. Já vamos encerrar, irmãos. O 3,
o plano divinamente pré-estabelecido. Esse plano divinamente pré-estabelecido, irmãos, por mais que tudo possa parecer perdido ou fora do controle, a fé, sabe o que é fé? O firme fundamento das coisas que você espera e a certeza das coisas que você, ou o firme fundamento das coisas que você não vê? Ah, meu irmão, a fé nos leva a romper com o que está diante dos nossos olhos e nos faz enxergar Deus assentado no seu alto e sublime trono, controlando todas as coisas, controlando todas as coisas. Foi Estevão. A pedra a pedra está comendo cheio no seu corpo, mas ele olha para o céu e diz assim: eita, que eu vejo Jesus em pé no trono. A fé, aleluia, glória a Deus, nos leva a romper com o que está diante dos nossos olhos e nos faz enxergar Deus assentado no seu alto e sublime trono, controlando todas as coisas. Vale ressaltar, irmão, que ter o controle de tudo não significa que Deus tenha, ao longo da história humana, atropelado o livre-arbítrio humano. Ele não atropela o livre-arbítrio humano. Você tem a escolha, a livre escolha. Tem céu e tem inferno. O que você quer? Ah, todo mundo vai falar: eu quero o céu, ninguém quer o inferno. Mas para ir para o céu, tem um rigor. Você vai em uma festa e na festa, no convite, está escrito traje a rigor. Você vai lá esportivo para ver se você entra. Se está escrito traje a rigor, é rigor. Você vai esportivo para ver se você entra? Não entra. O céu, ele tem o rigor. Qual é o rigor? Para entrar no céu, você tem que ter trajes a rigor. E agora? Todo mundo quer ir para o céu. Mas se qualificar para entrar no céu é outra coisa. Amém? Ao homem foi-lhe facultado o direito de resistir ou não ao Espírito Santo. Deus, o nosso soberano, o nosso Criador, o dono de todas as coisas, ele sabe exatamente o que deve ser feito para que seus planos sejam estabelecidos na terra. Ele sabe exatamente. Irmãos, ele deixou uma cartilha. Deus aqui, ó. Ele deixou a cartilha. Uma cartilha que não é pesado para seguir essa cartilha, não. O que faz pesado é ouvir Satanás falar para você que é bobagem. Isso aí faz pesado. Isso aí faz ficar pesado. Não é, irmã Silma? A irmã Silma que nos assiste. Não é verdade? Não, minha filha Lidiane também, que está nos assistindo. Tem a minha esposa, também nos assiste. O que faz complicado, o que faz difícil, irmãos, seguir o manual do fabricante, é ficar escutando o que aquele anjinho caído fica falando no seu ouvido, dizendo assim: olha, não precisa não, isso é para aqueles tempos, hoje os tempos mudaram.
Hoje nós estamos com muitas novidades. Hoje não precisa servir a Deus com aquele rigor, não. Hoje, olha, você chega lá na igreja, faz umas dancinhas dizendo que está adorando a Deus, tá bom, tá ótimo, tá? Isso, irmãos, é que faz ficar difícil seguir essa lei, seguir esse regulamento, seguir esses mandamentos. 14 versículo, Deuteronômio 28 fala de bênção. Se você fizer assim, será abençoado. Se você fizer assim, será próspero. Se você fizer assim, será livre. Se você fizer assim, eu te dou paz. Mas 74 versículos vem falando só das maldições. Se você ouvir o que Satanás fala no seu ouvido e acatar, se você ouvir a ordem de Satanás e obedecer, se você ouvir a ordem de... Irmão, Satanás fala assim, pecar é bom, é gostoso, experimenta para você ver. Satanás fala assim, uma mentirinha é santa, não tem problema não, pode mentir. Não minta muito não, mente pouco. Porque aí, ó, não vai ser irrelevante. Só que ele manda você fazer e ele anota tudo que você faz. E ele mesmo chega diante do Todo-Poderoso e diz, ó, ele fez isso, ó. Ela fez isso, ó, tá aqui, ó. Como ela fez isso, tá aqui, eu tenho o direito de tocar nela. Eu tenho o direito de tocar nele. Só que Deus fala assim, ó, você vai tocar até onde eu permito. Além disso, não. Essa palavra, eu quero que você entenda qual é o planejamento de Deus. E Deus tem muitas coisas ocultas ainda que Ele vai revelar ainda. Ele ainda vai revelar. Mas para que seja revelado para você, você tem que entrar na busca a Ele. Vamos deixar de burburinhos. Vamos deixar de mentirinhas, vamos deixar de fofoquinhas, vamos deixar de reuniões, de tramas para tramar a queda dos outros, como está acontecendo no nosso governo. Muitas reuniões para derrubar o governo, porque o que o inimigo faz é isso. Vamos derrubar, porque ele não está fazendo o que nós estamos querendo. Vamos derrubar ele. Olha, ele quer um país cristão, mas nós não queremos um país cristão, não. Vamos derrubar ele, porque derrubando ele, nós entramos e nós ali implantamos o nosso... Eu nem sei como é que fala esse negócio mais. Mas implanta as obras do inferno. Vamos parar. Você quer mais revelação de Deus? Você quer ser um grande pregador da palavra de Deus? Quer que Deus faça de você um grande pregador? Mas um pregador não é um herege, não é um mercenário, não é um lobo vestido com peles de cordeiro. Deus chama você, Deus chama você para... Amém. Amém, pode deixar aí. Deus chama você para que você seja mais um para herdar o céu. Deus chama você. Louvado seja Deus.
Conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizados por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Irmãos, o Senhor disse a Caim, não foi? Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você tem que dominar o desejo que está dentro de você. Eu não concordo com essa atitude. Domine, fique com você. Porque você vai levantar para outras pessoas, vai criar umas polêmicas. Eu não concordo. Não concordo, acabou. Eu tenho muitas coisas que eu não concordo. Tem algumas coisas que eu não concordo em casa, tem algumas coisas que eu não concordo no meu trabalho, tem algumas coisas que eu não concordo na igreja, tem algumas coisas que eu não concordo no dia a dia, mas eu fico quieto comigo. Eu fico quieto comigo. Por que eu incentivar, gente? Por quê? Deus deu a oportunidade a Caim de pelo menos copiar o irmão na adoração, na oferta voluntária, e não fazer por inveja, para mostrar que ele também estava ofertando. Ou até de perguntar a Deus como deveria fazer corretamente para ele o aceitasse. Acredito que isso era o que Deus queria ouvir de Caim. Eu acredito nisso. Eu penso, é a maneira de eu pensar. Para você também, meu irmão, não inveje aquele que adora, simplesmente adore também. Se estiver com dúvidas, pergunte a Deus, que Ele prontamente falará contigo. Não faça igual a Caim, faça como o rei Davi. Oh, meu Deus, o rei Davi é um exemplo. Com toda a riqueza, com todo o império na vida dele, rico, todo o poder, ele fala com Deus da seguinte forma, que mesmo sendo com toda a sua riqueza, ele falou para Deus que ele era tudo que tinha, que Deus era tudo que Davi tinha. Que sem Deus, Davi não tinha nada, era pobre. Que se Deus não estivesse com ele, ele era medíocremente pobre. Isso. É isso, meu querido. Vamos atender ao que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, verso 39. Diz assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, ou alguma outra criatura, nos poderá separar do amor que Deus tem por mim, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nada pode nos separar do amor que Deus tem por mim, por você.
Você pode sim deixar de amar a Deus, mas Deus nunca vai deixar de amar você. Até mesmo no último instante. Deus nunca vai deixar de te amar. Pensa bem nisso. Essa é a conclusão da aula de hoje. Deus abençoe. A Rosa também acabou de nos assistir, a Rosimeire da Silva. Deus abençoe, Rosa. Eu peço para vocês, compartilhem esse vídeo para que muitas outras pessoas, igual a Rosa, a Rosimeire, tá ali, tem a Kari, tem o Vinícius, tem o Léo, tem também o Pedro. Não posso esquecer de falar do Pedro, porque o Pedro me cobrou. Eu também moro nessa casa, né? Então, vamos falar também do Pedro. Né, Pedro? Bom dia, Pedro. Tudo de bom? Deus abençoe você. Como eu profetizei para o Léo, Rosa, lembra? O Léo tinha, eu acredito que mais ou menos uns 14 anos. Eu falei um dia para você e profetizei que o Léo ia te dar muito orgulho, que esse menino ia crescer na vida e ia te dar muito orgulho. Lembra disso, Rosa? Eu também profetizo do Pedro, viu? Eu profetizo também para o Pedro, viu, Cário? Esse Pedro vai dar muito o que falar. Vai ser uma bênção na vida de vocês. Tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Chegamos a mais um término de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero orar por você. Sim, logo mais à noite, nós estaremos com o culto aqui. Hoje, nós estaremos com o culto presencial. Às 19 horas, irmãos. Às 19 horas aqui na Igreja do Jardim Maneira, na congregação Assembleia de Deus do Ministério do Belém, no Jardim Maneira, onde nós estamos aos cuidados do pastor Davi Fonseca, pastor do setor de Suzano, e aos cuidados geral do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é presidente das Assembleias de Deus no Brasil. Às 19 horas, conforme nos foi determinado, nós vamos estar aqui. E foi falado, eu falei, pessoas acima de 65 anos, 60 anos, não aconselhamos estar no culto. Pessoas da área de risco, pessoas que tenham restrições na saúde, diabéticos, hipertensos. Também, irmãos, é bom ficar nos seus lares, pessoas resfriadas, crianças. Vamos abster um pouco das crianças no momento, porque criança não fica com máscara, fica correndo para lá, para cá, entendeu? Outra coisa, o culto tem que estar todos de máscara, todos de máscara. Eu sei que é uma polêmica, irmãos. Esse negócio de usar máscara é polêmico. Mas pensa você. A máscara não protege. Mas se você tiver acometido do vírus, a tua saliva não vai ficar flutuando perto das pessoas. Ela vai ficar posta na máscara. Essas gotículas do vírus vai ficar posta na sua máscara. Você não vai contaminar ninguém. Você entendeu qual que é? Outra coisa, se o vírus estiver também flutuando, ele vai parar na máscara, não vai entrar nas suas narinas, nem na sua boca.
Então, é prevenção. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos obedecer? Vamos obedecer. Eu não suporto também ficar de máscara, mas eu tenho que ficar. Eu faço o quê? Não estou aqui porque fica ruim a transmissão. Mas eu também tenho que ficar de máscara. Tá bem? Então todos nós, com fé em Deus, vamos estarmos atentos, juntos, nessa noite. Não vai ser um culto de oportunidades. Já vou dizer logo. Não vai ser um culto de oportunidades. Nós vamos cantar os hinos da harpa, vamos fazer uns 3 louvores, né? Ou vamos louvar um hino avulso aqui. Provavelmente o irmão Paulo vai estar conosco, ele vai estar louvando seus hinos. E depois nós vamos ter a ministração de uma palavra, a palavra do Senhor. Eu peço para que os irmãos considerem isso que eu estou falando, tá bem? Nós estamos obedecendo, eu estou cumprindo ordens em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós estamos fazendo o que é melhor. Deus abençoe, fica na paz do Senhor. E até logo mais, às 19 horas. Amém? Deus abençoe aos amados irmãos.